Meus amados irmãos e irmãs, nós iniciamos rezando uma Ave Maria, porque neste mundo não houve ninguém que superasse ou que supere a Virgem Maria no tocante à escuta de Deus, a esperança e a confiança nas promessas do Senhor e na realização daquilo que o Senhor pediu a ela. Maria é aquela que cultivava, guardava no seu coração a palavra do Senhor. Eu ouvia no dia de ontem uma pregação, gosto muito de escutar pregadores, e eu ouvia uma pregação do Moisés Rocha, e ele falava que não houve, e ele dava ênfase à nossa geração mais difícil para pregar a palavra de Deus. E ele dava exemplos. Muitas vezes nós estamos numa pregação e ficamos presos à estética, né? Termina a pregação e aí dizemos: nossa, que pregação bonita, nossa, que maravilha, nossa, eu fiquei arrebatado com esta pregação. Mas o que essa pregação mudou na minha vida? De que forma essa pregação incidiu direto numa transformação do meu coração? De que forma essa palavra alcançou de verdade a minha vida ao ponto de transformá-la? Nós temos alguns cantos de aclamação, um deles cantávamos hoje pela manhã: quero ouvir o que o Senhor irá falar, tua palavra vai minha vida transformar. Nós estamos no mês da palavra, o mês de setembro é o mês da Bíblia. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é como uma espada de 2 gumes. Ela tem um corte duplo, né? A espada de 2 gumes, ela entra cortando e sai cortando. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus ela venha ferir o nosso coração. Ela precisa gerar uma transformação no nosso coração. Porque senão, meus amados, de forma simples, entra a liturgia, sai liturgia, e o que muda na nossa vida? Nada. Ficamos presos à estética litúrgica, uma igreja bem ornamentada, uma pregação com algumas elucubrações, mas e o que mudou na nossa vida? Uma mulher gritou para Jesus: bem-aventurados os seios que te amamentaram. Jesus vai responder para ela: mais bem-aventurado aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Em outro momento, Jesus vai dizer: quem ouve estas minhas palavras e a põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre que alicerce, que fundamento nós temos construído o edifício espiritual da nossa vida? É preciso que nós nos perguntemos, meus amados irmãos e irmãs, sobre qual alicerce nós estamos construindo a nossa vida. Hoje, a liturgia é muito rica e fico feliz por iniciar o mês de setembro com textos
tão belos. O Salmo da missa de hoje fala de uma necessidade e, ao mesmo tempo, de uma satisfação. Só Deus pode satisfazer o nosso coração. E Ele mesmo nos atrai. Diz a primeira leitura: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. É preciso se deixar seduzir, porque o Senhor, Ele nos criou com uma necessidade dEle. É preciso reconhecer essa necessidade no nosso coração. Quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos reconhecer que existe uma necessidade no nosso coração que, em realidade, coisa alguma deste mundo pode satisfazer, somente Deus. A minha alma tem sede de Deus, ponto. E deseja o Deus vivo. Só vós, sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Olha a profissão de fé judaica, nossa religião, a nossa fé é uma fé judaico-cristã. Nós absorvemos toda a tradição judaica do Antigo Testamento. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora, desde o amanhecer, ansioso vos busco. Quantas pessoas hoje ansiosas por tantas outras realidades. Aqui o salmista, ele anseia, ele busca Deus. Ansioso vos busco, a minha alma tem uma necessidade, a minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, ou seja, corpo e alma. O meu ser deseja a Deus, como terra sedenta e sem água. No domingo passado, nosso Senhor nos fazia uma pergunta: quem sou eu para você? Quem sou eu na sua vida? E quando nós respondemos essa pergunta, o Senhor é tudo. Eu preciso de Ti, o Senhor é necessário. O Senhor é o único que satisfaz o meu coração. E aí nós vamos buscá-lo. Existe uma busca no nosso coração. Desde o amanhecer ansioso eu vos busco. Santo Agostinho, nos seus escritos, ele que viveu uma vida mundana e depois se converteu, ele vai reconhecer esse coração humano que deseja. O nosso coração humano deseja, porque foi Deus que fez ele desta maneira. Deus, quando nos criou, Ele plantou no nosso coração um desejo de coisas grandes, um desejo de infinitude, um desejo de eternidade. E só Ele pode saciar o nosso coração. A minha alma tem sede de vós. É preciso, insisto, reconhecer isso. Santo Agostinho, ele vai dizer: fizeste-nos para vós, e inquieto estará o nosso coração enquanto não repousa em vós. Enquanto o nosso coração ele não repousar no Senhor, enquanto o nosso coração não encontrar em Deus um refúgio, um lugar seguro, o nosso coração ele vai continuar perambulando por este mundo, buscando satisfazer as suas necessidades em coisas, em pessoas, só que não preenche. As realidades deste tempo presente não preenchem o nosso coração. E aqui, meu irmão, minha irmã, entenda que coração na Bíblia não é o músculo do miocárdio. Coração é alma. A nossa alma foi criada para Deus. E eu necessito de Deus, eu não necessito de mais nada. As outras realidades vêm por acréscimo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, tudo mais vem por acréscimo. As realidades do tempo presente, muito embora possam parecer necessárias, não o são, porque elas não têm consistência nelas mesmas. Só Deus é assim, necessário. Ele sim tem consistência. Tudo passa. Nós podemos perder tudo, tudo mesmo.
Mas se nós ficamos com Deus, nós, na verdade, não perdemos nada. Nós podemos ter tudo, mas se nós não temos Deus, nós não temos nada. É o que o Evangelho nos diz hoje. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aquele que quer salvar a sua vida vai perdê-la. E aquele que perde a sua vida por causa do Senhor Jesus vai encontrá-la. É preciso, meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui, é preciso que nós descubramos este tesouro escondido no campo do mundo. E que tesouro é esse escondido no campo do mundo? Jesus. É preciso que eu faça uma experiência pessoal com o Senhor. É preciso, para fazer essa experiência pessoal com o Senhor, é necessário que haja uma busca. Procurai e encontrareis, diz o Senhor. Batei e a porta será aberta. Pedi e recebereis. Santo Agostinho e também São Tomás de Aquino vão dizer que Deus sempre se deixa encontrar por aqueles que o procuram de coração sincero. Deus sempre se revela para aqueles que o procuram. Se eu procuro a Deus, Ele se deixa encontrar. A Escritura diz: procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Esse enquanto é o tempo da nossa vida. Enquanto nós estamos vivos, nós temos o tempo de procurar e encontrar a Deus. Quando a morte chegar, não terá mais tempo. A morte, ela põe fim a uma coisa chamada tempo. O tempo é uma criação de Deus. Quando um ser humano morre, ali acabou o tempo. E agora a sua alma já está diante de Deus, para apresentar a Deus a administração da sua vida, como que essa pessoa viveu. Jesus diz no final do Evangelho: então Deus retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. São Paulo vai dizer que cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. É o tempo da nossa peregrinação nesse mundo. Enquanto há vida, enquanto nós respiramos, suspiramos, ainda é tempo para procurar o Senhor. Ainda que seja no último minuto da nossa vida, ainda ali há tempo para procurar o Senhor. Quando a morte chega, acabou. Não há mais possibilidade de mudança. O tempo da mudança é agora. O tempo da conversão é agora. E por isso é preciso que nós nos reconciliemos com a nossa vocação. Quantas pessoas que estão à parte, alheias à sua própria vocação, alienadas da sua própria vocação. Alienos, né? A palavra alienada, alienos é o outro. Ela não governa mais a sua vida. Tem pessoas que são governadas pelas suas paixões. A sua alma é escrava das suas paixões. Quantas pessoas que são governadas pelo seu voluntarismo. O que é voluntarismo? É aquela pessoa que só faz aquilo que dá vontade. Ela não tem uma disciplina, ela não tem uma ordem interior. Ela só faz aquilo que é gostoso, aquilo que é prático, aquilo que é fácil. É uma alma que não se governa. E Jesus vai dizer que é preciso se tornar discípulo dele. Hoje nós vemos Pedro querendo ensinar Jesus a ser mestre. E Jesus o repreende. Vai para atrás de mim. Aqui a tradução do lecionário diz:
vai para longe, Satanás, mas na verdade, no original, no grego, vai para atrás de mim. Você é discípulo, Pedro, eu sou o mestre. Quantas vezes na nossa vida nós queremos ensinar Deus a ser Deus? Olha, Deus, senta aqui e eu vou te ensinar como o Senhor deve agir na minha vida. E não é assim. Ele é Senhor. E por isso, mais uma vez, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu preciso ter a humildade de deixar que Deus governe a minha vida. Para que assim, governando a minha vida, através de mim, Ele possa alcançar a outros. Nós estamos vivendo um tempo na nossa paróquia, um grande mover de oração. A imagem que eu tenho é aquela pedra lançada no lago. Do ponto do impacto, vão criando ondas que vão se propagando. Assim a vida daqueles que foram alcançados pelo Senhor. A vida dessas pessoas, como que criando essas ondas e vão tocando outras pessoas. Esse mover, essa unção, esse mover de oração. E aqui, de modo muito particular, a nossa juventude. Nós precisamos assumir o nosso compromisso com o Senhor. Hoje, Jesus, no Evangelho, Ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, sacrifício. Eis uma palavra que nos dias que seguem é quase um absurdo nós falarmos dela. Sacrifício. A própria palavra sacrifício, muito embora tenha esse sentido de sofrimento, a palavra sacrifício é um sacro ofício, é um ofício sagrado. Quando você é capaz de sacrificar a sua vida, quando você oferece no altar do seu coração a Deus a sua vida, é um sacro ofício. É o que nós ouvimos de São Paulo hoje na segunda leitura. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Aqui nós fazemos uma ponte com o início da pregação. O Moisés Rocha dizia que o tempo de hoje, as pessoas, os homens e mulheres do nosso tempo, são a geração mais difícil de se pregar a palavra de Deus. Porque nós ficamos presos à estética. E não, entendam que o padre vai dizer, não à ética, não o ensinamento. Nós ficamos presos a uma missa que emociona, uma missa que me faz chorar, uma missa que gera arrepios, uma missa que toca a minha sensibilidade, mas não uma missa, uma palavra, uma liturgia que move o meu coração, uma sincera conversão. São Paulo continua: não vos conformeis com o mundo. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos conformar com o mundo, porque o cristão, ele está no mundo, mas ele não é do mundo. E aqui do mundo, no sentido de propriedade, nós somos de Deus. Nós somos de Deus, não do mundo. Nosso Senhor vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nosso Senhor vai dizer que não existe comunhão entre luz e trevas. Ou nós amamos o mundo e as coisas do mundo e servimos o mundo, ou nós amamos a Deus, mesmo com sacro ofício, sacrifício, o nosso culto espiritual, e servimos a Deus. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos acender uma vela para Deus e a outra para o diabo. Aqui é necessário uma decisão. Dentro da palavra decisão tem a palavra cisão, corte. É preciso cortar o que é de Deus e o que é do mundo. Decisão. Cisão, corte, corta. Não é de Deus, corta. Tudo me é permitido, mas... Tudo me é permitido, mas nem tudo
me convém. Eu sou cristão. Ah, mas todo mundo faz. Não, eu sou cristão. Eu tenho uma conduta. Eu tenho um modus vivendi. Eu tenho um modo de viver próprio de ser cristão. Vamos lá? Não, não vou. Por quê? Porque eu sou cristão. Vamos dançar essa música? Não, não vou dançar porque eu sou cristão. Vamos frequentar tal ambiente? Vamos ver tal série? Não, não vou. Por quê? Eu sou cristão. Nós precisamos recuperar a nossa identidade, meus amados. Se a nossa vida, no meio dos pagãos, dos mundanos, não incomoda, alguma coisa está errada comigo. Se você convive com pagãos, com mundanos, com grandes pecadores, e a sua vida não incomoda aquelas pessoas, o problema está em você. Porque se nós assumimos viver uma vida em Deus, partindo desse princípio, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, eu vou incomodar. Olha o que o profeta diz na primeira leitura, depois de ter acolhido o chamado e depois de começar a pregar em nome de Deus, tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim, todos. O Papa Bento XVI diz que o martírio hoje é o martírio da ridicularização, porque muitas pessoas não querem pagar o preço de serem cristãos, de dizerem, eu sou cristão. A temática agora, a discussão é o tema do aborto. Eu sou contra. Numa sala de universidade, numa câmara de vereadores, em meio a deputados, senadores, o que seja, as autoridades do mundo, eu me levanto, eu sou contra. Por quê? Porque eu sou cristão. O mundo que vive na impureza, o mundo que não tem compromisso, não tem responsabilidade, eu acredito no sacramento do matrimônio. Ah, mas você vai ficar sozinho, não tem problema. O Senhor é comigo. Vamos lá. Eu defendo o matrimônio. Ah, padre, mas hoje as pessoas se juntam, namorados vão morar juntos. Sacramento do matrimônio. Ah, mas a igreja é muito preconceituosa. Não, é o princípio do Evangelho. Nós não podemos transformar aquilo que é uma exceção em regra. Existe uma regra, um modus vivendi, uma conduta. Só que quando nós começamos, como diz o profeta, levantar a voz, como São João Batista, meus amados, nós somos da paróquia de São João Batista. Por que São João Batista morreu? Por que ele morreu? Por quê? Porque ele levantou a voz e disse para o rei Herodes, não te é permitido morar com a sua cunhada, a mulher do seu irmão Filipe. Seu irmão está vivo. Está cometendo adultério. Não te é permitido. O que João Batista tinha que se meter na vida do rei? Mas ele defende a causa de Deus. Isso não te é permitido. O que aconteceu com ele? Morreu. Mas ele voltou atrás? Não. Jesus, quando estava pregando, anunciando, como muitos dos nossos jovens nas universidades, muitos pais e mães de família, muitos cristãos no meio do mundo, anunciando a verdade de Deus. Jesus estava pregando, e o texto diz que, por causa da pregação de Jesus, que as pessoas nos acusam de ser radicais, muitas pessoas já não queriam mais andar com Jesus. E o que Jesus fez? Gente, olha, volta. Não foi bem assim o que eu quis dizer. Desculpa, eu me expressei mal. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele olhou para os seus apóstolos e disse, e vocês também não querem ir embora não? Pode ir. Vai lá, pode ir embora. Pode ir. Ninguém é obrigado a ser cristão. Quem quiser me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. São Paulo, ele vai dizer, se eu buscasse a boa consideração dos homens, eu não seria apóstolo de Cristo. São Pedro vai dizer, antes agradar a Deus do que agradar aos homens. Só que nós estamos buscando hoje o like dos homens.
E Deus está olhando para muitas vidas e está dando um dislike. Olha, tua vida não me agrada não, mas eu quero ficar bem. Sofrendo a pressão social, a pressão da massa, eu não quero ser o estranho. Eu quero ser aceito. E aí eu vou abraçando, eu vou torcendo o evangelho, né? Eu vou adaptando Deus à minha vida. Ah, mas a igreja, ela precisa se reformar. A igreja está muito atrasada, Padre, os tempos são outros. Não, meu irmão, minha irmã, a porta continua estreita. Quer me seguir? Vem para trás de mim. Tome sua cruz e me siga. Termino, meus amados, com as palavras do Papa Bento XVI, algum tempo atrás. No seu pontificado ele dizia, falando sobre a nossa fé, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ele, concluindo um raciocínio, ele vai dizer, portanto, crer em Deus torna-nos portadores de valores que muitas vezes não coincidem com a moda, nem com a opinião do momento. Ah, padre, mas hoje todo mundo faz isso. Não importa. Eu tenho valores. Né? Nós vamos agora, e aqui o padre já dá um espólio das suas pregações futuras, né? Próximo ano, ano eleitoral, né? E aí começam as ofertas, né? A compra de voto. Mas, padre, todo mundo compra voto. Todo mundo vende. Eu não sou todo mundo. Eu não vendo o meu voto. Eu não entro nessa máquina de corrupção, porque eu sou cristão. Eu não vendo a minha dignidade por causa de um voto. Não. Eu sou cristão. Uma pessoa, ela merece o nosso voto se é uma pessoa honesta, uma pessoa de valor, uma pessoa que oferece para alguém algum favor para votar nela. Essa pessoa não merece o nosso voto, porque é corrupta. Essa pessoa precisa ser presa e não eleita. Como nós vamos mudar o cenário se os cristãos não se posicionam, não assumem o seu lugar? Como? Troca de favores, toma lá da cá, isso não é cristão. Jeitinho brasileiro, isso não é cristão. Isso é do inferno, meus amados. Isso é papo de Satanás. Afasta, vai para longe de mim, Satanás. Você pode dizer, vai para longe de mim, me respeita. Eu não sou sujo como você, me respeita. Meus amados, nós precisamos de um posicionamento. Exige que adotemos critérios e assumamos comportamentos que não pertencem ao modo de pensar comum. O cristão, ele não anda na moda. Ah, agora a moda é essa. Não, eu tenho princípios, eu tenho critérios, eu tenho valores. E ele conclui, o cristão não deve ter medo de ir contra a corrente para viver a sua fé, resistindo à tentação de se conformar. Conformar é entrar na forma. São Paulo diz hoje, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir, olha como falta discernimento em muitas pessoas, distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Isso não agrada a Deus, eu não quero. São Paulo fala que nós precisamos transformar o mundo. Nós cantamos o canto de aclamação,
Eu vim para escutar a tua palavra. Eu gosto de escutar a tua palavra. Eu quero entender melhor a tua palavra. E agora, de forma profética, nós dizemos: o mundo ainda vai viver a tua palavra. Como que o mundo vai viver a palavra do Senhor? Através de nós cristãos. Pode ser que a sua vida seja o único evangelho que o seu irmão vai ler. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.